Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Este texto é do apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 12. E estas palavras, esses conselhos, nunca foram tão oportunos e tão necessários como nos dias em que vivemos. Na verdade, são palavras que são importantíssimas e indispensáveis para qualquer momento da vida cristã. No entanto, nas horas de dificuldades, de tribulações, esses conselhos e essas palavras são especialmente necessários. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Alegrar-se na esperança. Nós estamos vivendo um tempo de muitas pessoas desesperadas, muitas pessoas desesperançadas, pessoas que não sabem mais o que pensar, o que esperar. Esta palavra esperança é algo assim fundamental para a nossa vida. Há um ditado popular que diz que a esperança é a última que morre. A palavra de Deus nos diz, na carta também de Paulo, na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, lá no finalzinho daquele capítulo tão especial, que é conhecido como o capítulo do amor, está escrito assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, porém o maior deles é o amor. Portanto, a esperança é uma das virtudes, juntamente com a fé, ao lado da fé e ao lado do amor, a esperança é uma das virtudes que permanece, ou seja, que deve permanecer. Porque quando a pessoa perde a esperança, quando a pessoa perde a fé, que aquilo que Deus prometeu de bom vai se cumprir, quando a pessoa perde esta expectativa, e não só uma expectativa, mas esta convicção, e isso tudo se traduz em esperança, realmente a pessoa perdeu a sua motivação para viver. Nós temos uma esperança. A palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. É interessante, voltando àquilo que eu me referi há pouco, o ditado popular, a esperança é a última que morre, que um dia a esperança morreu, a nossa esperança morreu. A Bíblia fala que Jesus Cristo, prometido pelos profetas, uma das referências que se fazia a ele como Filho de Deus, como o Messias que haveria de vir, é aquele que o desejado das nações, aquele que as nações, que os povos esperavam. Portanto, Jesus Cristo é e sempre foi a esperança, daquelas pessoas que confiam em Deus. No entanto, houve um momento, e foi para isso que ele veio, que a esperança morreu, que a esperança foi crucificada, que a esperança, diante daquelas pessoas que estavam ali, especialmente aqueles seguidores de Jesus, João, Maria mesmo, mãe de Jesus, Maria Madalena e outras pessoas que estavam ali ao pé da cruz, parecia que a esperança havia definitivamente acabado. A Bíblia nos conta que, inclusive, os discípulos, alguns discípulos, pessoas que andaram com Jesus durante 3 anos, eles, durante aqueles 3 dias em que Jesus estava sepultado, eles ficaram completamente sem esperança. Pedro mesmo, um dos principais discípulos de Jesus, chegou ao ponto de dizer assim: eu vou voltar para a minha antiga profissão, eu vou pescar. Eles estavam sem esperança. Jesus Cristo, que é a esperança das pessoas, a esperança das nações, havia morrido. No entanto, ao 3º dia, Jesus Cristo ressuscitou. A esperança estava de volta. A esperança havia vencido a morte.
A esperança havia vencido a injustiça. A esperança havia ressuscitado. A esperança estava viva. E é esta esperança viva, real, imbatível, indestrutível, que nós que confiamos em Deus, que reconhecemos Jesus Cristo como o único Salvador, como o Senhor das nossas vidas, é essa esperança que temos. Por isso, o apóstolo Paulo escreve aos cristãos da cidade de Roma e diz: alegrai-vos na esperança. E essa palavra, ela não foi somente para os cristãos de Roma, não está escrito apenas como algo histórico, para que tenhamos um conhecimento de algo maravilhoso, bonito, que um dia foi escrito e que faz parte da história da humanidade. O Espírito Santo usa essas palavras que um dia foi especificamente direcionada aos cristãos de Roma, usa para nós, dizendo: se alegre na esperança. A tua esperança está viva. As coisas podem acontecer e estarem tristes, estarem difíceis, se mostrando drásticas ao teu redor. Mas a nossa esperança, que é Jesus, ela está viva. Por isso, nós podemos nos alegrar nessa esperança. Alegre-se na esperança. O segundo conselho é: seja paciente nas tribulações. É um tempo realmente de teste de paciência, de prova de paciência. É interessante que o apóstolo Paulo também escreve e diz assim que ele se alegrava até mesmo nas tribulações, segundo ele, porque ele dizia: porque a tribulação produz a paciência. Interessante que a tribulação produz a paciência. Eu já vi muita gente dizer assim: ah, meu Deus, me dê paciência. E aí algumas vezes eu cheguei a comentar que quando nós pedimos isso, segundo a Bíblia, é como se Deus falasse: então vou te dar tribulações para te mostrar que eu já te dei a paciência, porque a tribulação produz a paciência. Mas a Bíblia nos diz também nesse texto agora, Romanos 12, que nós devemos ter paciência na tribulação. Isso significa que as tribulações se sucedem. Na verdade, no mundo que vivemos, a nossa vida humana, natural, é uma vida de tribulação após tribulação. Nós nunca sabemos qual será a próxima tribulação, ou em que área, em que setor da vida haveremos de encontrar ou de passar pela próxima tribulação. No entanto, há um recurso divino, ou os recursos divinos estão disponíveis a nós para enfrentarmos qualquer tribulação. E o apóstolo Paulo fala: seja paciente na tribulação. E aí ele encerra nesse versículo 12 do capítulo 12, dizendo assim: persevere, permaneça firme, não desista, persevere na oração, não desista de orar, não pare de orar. Se encaixa muito com o que Paulo também escreveu numa outra carta, a primeira das suas cartas aos Tessalonicenses, no capítulo 5, quando ele diz: orai sem cessar. Se encaixa também com o que ele escreveu aos Efésios, no capítulo 6, orando em todo o tempo. Persevere na oração. Se há um tempo onde as orações elas têm que ser mais intensas, mais frequentes, mais profundas, mais sinceras, é o tempo das dificuldades, das tribulações. Muitas pessoas dizem assim: a luta está tão grande, a dificuldade está tão grande que eu não tenho forças para orar. E Jesus Cristo nos dá o grande exemplo de como devemos nos comportar em relação à oração diante das dificuldades extremas. A Bíblia nos conta que quando Jesus estava horas antes de ser crucificado, de ser preso, ser julgado, quando ele estava orando e levou consigo Pedro, Tiago e João lá naquele jardim das oliveiras para orar, a Bíblia declara o seguinte: está escrito que ele, estando em profunda angústia, em profunda agonia, ele orava mais intensamente. Naquele momento nós encontramos Jesus dando prova completa da sua condição humana.
A Bíblia fala que ele chama os seus discípulos para estarem com ele naquele momento difícil e ele declara, ele confessa: a minha alma está angustiada até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E diz a Bíblia que ele se distanciou um pouco dos seus discípulos ali para orar à parte. E a Bíblia diz que a agonia era tão grande que o seu suor tornou-se em gotas de sangue que corriam até o chão. E está escrito nesse momento que ele, estando em profunda agonia, ele orava mais intensamente. Perseverem na oração. Que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que é aquele que nos guia, que nos consola, que nos fortalece em todos os momentos, inclusive nos momentos de tribulações, como no Salmo 46 está escrito que Deus é o nosso socorro bem presente nas horas de tribulações, de angústia, e o Espírito Santo nos leve a seguirmos fielmente, com fé, com sinceridade, esses 3 conselhos maravilhosos. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes nas tribulações, perseverem na oração. Deus te abençoe, fique na paz da presença gloriosa de Jesus Cristo e seja fortalecido, fortalecida com esta palavra de Deus para o teu coração neste momento. Amém.